Boa noite, muito boa noite. Boa noite nesta segunda-feira, dia 25/11 de 25/11 de 2024. Nosso programa O Homem Espírita, de número 20. Muito bem. Segunda-feira, dia 25 de novembro de 2024. Nosso programa Homem Espírita de número 20, aqui pela Associação Espírita Caritas de Passos. Eu sou César de Aquino, trabalhador aqui da Associação Espírita Caritas de Passos, e fazemos todas as segundas-feiras o programa O Homem Espírita. O objetivo desse programa é a evangelização, conhecermos um pouco mais a doutrina espírita, por meio das obras básicas de Allan Kardec, conhecermos um pouco mais Allan Kardec, as suas obras e a doutrina espírita por meio então destas obras. E aí fazemos então esse programa todas as segundas-feiras. Eu sou trabalhador aqui da casa, aqui da Associação Espírita Caritas e tenho essa atração porque sou apaixonado por essa doutrina e então desenvolvemos aqui esse projeto, atuamos aqui nesse projeto de evangelização, de estudo, para que nós possamos fundamentar o nosso desenvolvimento espiritual e moral, para enfrentar então as nossas dificuldades, enfrentar as nossas expiações, enfrentar as nossas provas. Não é isso? Gratidão, gratidão, gratidão à espiritualidade maior, gratidão ao nosso Mestre Jesus, gratidão aos nossos bons espíritos, companheiros, coordenadores desse programa, desse projeto, presentes aqui conosco. Gratidão aos nossos guias e mentores espirituais, gratidão ao nosso anjo guardião, gratidão ao nosso anjo guardião, gratidão a todos os irmãos que são conduzidos até aqui, esse momento, os nossos irmãos encarnados, desencarnados, conduzidos até aqui esse momento de estudo, momento de evangelização, momento de conhecermos um pouco mais da doutrina espírita por meio das obras básicas. Então, gratidão a todos, que o nosso Pai maior, que a nossa espiritualidade maior, em nome de Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, nosso querido mestre, nosso querido modelo guia, possa nos abençoar nessa noite, possa nos cativar nessa noite para que nós possamos entregar as mensagens necessárias e suficientes para acalentar os corações sequiosos, de entendimento, para que a gente possa estar mais fortalecido nessa nossa jornada, nessa nossa caminhada. Não é isso? Então, graças a Deus que nós tenhamos essa bênção maravilhosa para que a gente possa, então, caminhar nessa jornada. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Nós estamos já alguns programas aqui no estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos no capítulo 3 do livro 2º do Livro dos Espíritos. Nós estamos aqui na parte do mundo espírita ou dos espíritos e estamos aqui estudando justamente a parte onde fala do retorno da vida corpórea à vida espiritual. Paramos o nosso último encontro na questão 162. E eu gostaria de salientar, só para a gente poder recordar, a nossa aula anterior, gostaria de salientar aqui a questão de número 159, que nos chamou mais a atenção, A gente vem sempre discutindo de maneira muito profunda
todas estas questões. A questão número 159 fala da parte da separação da alma e do corpo. Pergunta 159, ela diz assim: que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos? Então, antes de mais nada, só para a gente poder se lembrar do entendimento, né? Nós nos lembrarmos que o que é a alma? A alma é o espírito encarnado. Então, considerado aqui na literatura básica da doutrina espírita, alma para nós espiritistas, então, é o espírito encarnado. O espírito encarnado se chama alma. O espírito desencarnado é espírito, propriamente dito, né? Então, do lado de lá nós temos vamos imaginar assim, né? Do lado de lá nós temos o mundo espírita, do lado de cá nós temos o mundo material. Nesse mundo material nós estamos então encarnados, nós temos esse invólucro carnal, nós temos o corpo. Dentro desse corpo nós temos então a alma, que é a inteligência desse nosso corpo. Se o corpo vive sem a alma, vive, mas não tem inteligência, não funciona, não faz nada mais do que um corpo biológico funcionando, né? Então, muito bem. Então, nós temos, né, na questão 159, a gente tem essa questão. Que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos? Isso depende. Se fizestes o mal, com o desejo de fazê-lo no primeiro momento, te envergonharás de tê-lo feito. Para o justo é bem diferente. Ele se sente como um aliviado de um grande peso, pois não teme nenhum olhar perquiridor, né? Então, a gente vem repetindo muito essa questão, né? Muito cuidado com os nossos pensamentos, porque é a partir deles que nós, então, juntamos em nossos registros, juntamos em nosso perispírito, juntamos em nossa alma. É através dos pensamentos que nós carregamos para o outro, para o mundo espiritual, todas as nossas lembranças, tudo aquilo que nós fizemos. Então, por isso é importante nós tomarmos muito cuidado com o nosso pensamento, com a nossa forma de pensar, porque é sempre muito importante, não é? É com essa forma de pensar, é a partir dos nossos pensamentos que nós, então, carregamos os registros para o mundo espiritual. Não é assim? Muito bem, eu quis chamar a atenção para a questão número 159, só para a gente poder lembrar um pouco do que nós estávamos discutindo na nossa aula anterior, tá? Mas nós paramos verdadeiramente na questão 162. E já vamos hoje, então, já partir para a questão 163. A questão 163, ela faz parte de um conjunto de perguntas e respostas que falam sobre a perturbação espírita. Então, vamos lá. Pergunta 163 do Livro dos Espíritos. A alma, deixando o corpo, tem imediata consciência de si mesma? Resposta dos Espíritos. Consciência imediata não é bem o termo. Ela fica algum tempo na perturbação. Então existe uma confusão, né? Ela fica meio confusa, né? Porque passou tanto tempo, né? Passa tanto tempo envolvida com essa experiência, experienciando a vida corpórea, que quando falece, que quando morre, então, passa por um período ainda até que haja todo o desligamento do perispírito, haja todo o desligamento dessa nossa conexão espiritual e corporal, né? Após a morte. Então esse período, né,
ela passa por um período aí de confusão mental, sem saber direito o que está acontecendo, sem saber direito o que aconteceu, né? Se está viva ou se está realmente morta. Passa por um período, não é? E o que define esse período, inclusive, né? Allan Kardec pergunta aqui nas outras questões, né? Ele pergunta aqui nessas outras questões, não é? Nós vimos isso aqui anteriormente. Vamos ver se a gente encontra aqui qual foi a pergunta. Pergunta 150b. A pergunta 150b. A alma nada leva consigo deste mundo? Nada senão a lembrança e o desejo de ir para o mundo melhor. Essa lembrança é cheia de doçura e de amargura, segundo o emprego que fez na vida. Quanto mais é pura, mais compreende a futilidade do que deixa sobre a terra. Ver se a gente encontra aqui. Tem uma dessas questões que nós vimos anteriormente. Ó, exatamente essa questão aqui, 154. A separação da alma e do corpo é dolorosa? Essa questão que eu estava procurando. Pergunta 154. A separação da alma e do corpo é dolorosa? Não. O corpo sofre, frequentemente, mais durante a vida que no momento da morte. Neste, a alma não toma parte. Os sofrimentos que experimenta algumas vezes no momento da morte são um prazer para o espírito, que vê chegar ao fim do exílio. Na morte natural, a que chega pelo esgotamento dos órgãos, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de alimentação. Como se opera a separação da alma do corpo? Sendo rompidos os laços que retinham, ela se liberta. A separação se opera instantaneamente ou é uma transição brusca? A alma se liberta gradualmente e não se escapa como um pássaro cativo que ganha subitamente a liberdade. Esses dois estados se tocam e se confundem. Assim o espírito se libera pouco a pouco dos seus laços. Eles se desatam e não se quebram. Então, a alma deixando o corpo tem imediata consequência de si mesma? Então tem essa, né, essa consciência imediata. Ele não tem essa consciência imediata. Ele passa por um período de confusão. E a alma, que durante a vida era muito apegada à materialidade, ela vai passar mais tempo, né, agarrada àquela materialidade. Essa confusão vai ser mais difícil, né? Vai passar por mais tempo confuso, porque tem um apego à materialidade, apego às coisas, apego às pessoas, apego ao que faz, apego a todo tipo de materialidade que nós possamos imaginar. Não só a ter coisas, mas a pessoas também, não é? As situações, não é isso? Então, quanto menos apegado nós sejamos, mais fácil, mais rápido a gente passa por essa confusão mental. A gente passa por esse desligamento, né? Então, a partir do momento da nossa morte, a gente tem esse período de confusão. Isso vai ser mais rápido, mais lento, dependendo do meu estado mental, dependendo da minha forma de pensar, dependendo do meu, né, da minha doutrina mental, ok? Se formos mais desapegados, isso é mais rápido. Se formos mais apegados, isso é mais lento. Não é assim?
Pergunta 164. Todos os espíritos experimentam no mesmo grau e durante o mesmo tempo a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo? Vem explicar exatamente isso que eu acabei de dizer aqui agora. Não. Isso depende da sua elevação. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, visto que já se libertou da matéria durante a vida do corpo. Ao passo que o homem carnal, aquele cuja consciência não é pura, conserva por tempo mais longo a impressão dessa matéria. Então, aquilo que eu acabei de dizer aqui. Não é isso? Vai depender, essa confusão, esse tempo, esse período vai depender então dessa sua evolução mental, da sua evolução espiritual. Pergunta 165. O conhecimento do Espiritismo exerce influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Uma influência muito grande, uma vez que o espírito já compreendia antes a sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura são os que exercem mais influência. Então, olha só, não basta só o conhecimento, né? Não basta só o conhecimento do Espiritismo, nós espiritistas, então, né? Não basta só o conhecimento. A prática desse conhecimento é que vai definir esse nosso período de confusão. É que vai definir esse período, esse momento nosso, né? Então, ou seja, a prática da caridade moral, a prática do exercício dos nossos pensamentos. Então, não é o trabalho, não é o título, não é o esforço, não é aquilo que literalmente eu faço, mas aquilo que efetivamente eu penso. Aquilo que efetivamente eu construo a partir do meu coração. É isso que define essa transição. Eu vou ter uma transição mais ou menos dolorosa, mais ou menos confusa da vida material para a vida espiritual, para o mundo dos espíritos, é a minha forma de pensar. É o que eu estou, é a minha prática moral. Então, não é o desenvolvimento intelectual, não é o desenvolvimento do trabalho, não é? Mas a prática do bem. E essa prática do bem não é só a prática material, não é? Mas a prática também mental, formal dos nossos pensamentos, dos meus sentimentos de coração. Isso vai definir, não é? essa condição de transitoriedade. No momento da morte, tudo a princípio é confuso para todos. A alma necessita de algum tempo para se reconhecer. Não é? Então, imagina, né? Quando nós encarnamos, nós recebemos então
nós recebemos então o efeito do esquecimento, né? Quando nós então incorporamos, né, a matéria, nós temos então o esquecimento. Quando nós desencarnamos, então, da mesma forma, até que nós então retomemos a nossa consciência espiritual, nós passamos então por um determinado momento de confusão. Ela se acha como aturdida e no estado de um homem saindo de um novo sono profundo e que procura se dar conta de sua situação. Então a gente fica meio sonolento, né? A lucidez das ideias e a memória do passado lhe retorna à medida que se apaga a influência da matéria da qual se libertou e se dissipe a espécie de neblina que obscurece os nossos pensamentos. A duração da perturbação que se segue à morte é muito variável. Pode ser de algumas horas, como de vários meses, e mesmo de muitos anos. Entre os que é menos longa, são aqueles que se identificam quando vivos com o seu estado futuro, porque então compreendem imediatamente a sua posição. Essa perturbação apresenta circunstâncias particulares segundo o caráter dos indivíduos e, sobretudo, segundo o gênero de morte. Então, olha só, essa perturbação apresenta circunstâncias particulares segundo o caráter dos indivíduos e o gênero da morte. Nas mortes violentas por suicídio, suplício, acidente, apoplexia, ferimentos, etc., o espírito é surpreendido, espanta-se e não acredita estar morto. E o sustenta com obstinação. Entretanto, vê o seu corpo, sabe que esse corpo é o seu e não compreende que dele esteja separado. Acerca-se das pessoas a quem estima, fala-lhes e não compreende porque elas não o ouvem. Essa ilusão dura até a inteira libertação do perispírito. Só então o espírito se reconhece e compreende que não faz mais parte dos vivos. Este fenômeno se explica facilmente. Surpreendido de improviso pela morte, o espírito fica atordoado com a brusca mudança que nele se operou. Para ele, a morte é ainda sinônimo de destruição, de aniquilamento. Ora, como ele pensa, vê e escuta, em seu entendimento, não está morto. O que aumenta sua ilusão é que se vê num corpo semelhante ao precedente pela forma, mas cuja natureza etérea ainda não teve tempo de estudar. Ele o crê sólido e compacto como o primeiro, e quando chamam sua atenção para esse ponto, admira-se de não o poder apalpar. Esse fenômeno é análogo ao dos sonâmbulos iniciantes que não acreditam dormir. Para eles, o sono é sinônimo de suspensão das faculdades. Ora, como pensam livremente, veem, julgam que não dormem. Certos espíritos
apresentam essa particularidade, embora a morte não lhes tenha chegado inesperadamente. Todavia, é sempre mais geral naqueles que, apesar de doentes, não pensam em morrer. Vê-se então o singular espetáculo de um espírito assistindo ao seu funeral, como ao de um estranho, e dele falando como de uma coisa que não lhe dissesse respeito, até o momento em que compreende a verdade. A perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem. A perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem. Quem que é o homem de bem? Que ele considera aqui. O homem de bem é aquele que pratica, né, a lei espiritual, pratica a caridade, pratica o bem de coração, né, é bondoso com os irmãos, é indulgente com o próximo e perdoa as ofensas. É o que pratica a caridade moral, é aquele que pratica a partir do seu coração a bondade de coração. Esse é o considerado homem de bem. Quem tem dúvida, o espírita, o espiritista aqui que tem dúvida, basta ler o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos. Item 3. Lá está todo o código de conduta do homem de bem. Então, aquele ali é considerado o homem de bem. A perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem. É calma e em tudo semelhante à que acompanha um despertar tranquilo. Para aquele cuja consciência não é pura, ela é cheia de ansiedade e de angústias, que aumentam à medida que se reconhecem. Então, observa a palavra central aqui. Para aquele cuja consciência. Então, mais uma vez, chamamos atenção aqui para a forma de pensar, para os registros que nós fazemos durante a nossa experiência de vida. Quais são os nossos registros? Quais são os registros que eu tenho feito a partir da minha experiência de vida? Isso que vai ajudar a definir esta confusão ou não. Nos casos de morte coletiva, tem-se observado que todos os que perecem ao mesmo tempo, nem sempre se revêem imediatamente. Na perturbação que se segue à morte, cada um vai para o seu lado ou se preocupa com aqueles que lhe interessam. Muito bem. Assim nós encerramos o capítulo 3 do livro 2, falando sobre as perturbações espíritas. E já adiantamos aqui então para o capítulo 4. Né? No capítulo 3, então só fazendo um leve resumo, um rápido resumo, né, do capítulo 3, passamos aqui pelo retorno da vida corpórea à vida espiritual. Então, o capítulo 3 aqui do Livro dos Espíritos fala então sobre esse movimento, né? Da morte para a vida espiritual. Não é isso? Então, saindo do mundo material, voltando para o mundo espiritual. Então, algumas coisas importantes aqui nós nos lembrarmos, né? A alma é o espírito encarnado. Espírito encarnado é alma. Espírito desencarnado é espírito. Então, quando nós desencarnamos, nós voltamos para o mundo espiritual. E aí nós temos um processo, né? Nós temos um processo. O que a alma leva? Né? O que a nossa alma leva para a sua continuidade? Então, nós sabemos que o espírito, né? A alma, o espírito, ele não morre. O que morre é o corpo. Nós somos espíritos milenares e imortais.
Então, o que morre é o corpo, a massa, não é? O que morre é o invólucro. A alma segue em frente, como espírito. O espírito encarnado é alma. Então, a alma segue em frente como espírito. O que a alma leva para o mundo espiritual? As suas lembranças. Aqueles mais apegados à materialidade têm mais dificuldade desse desligamento. Aqueles menos apegados à materialidade, e quando nós falamos materialidade, é tudo que é material. Pessoas, situações, lugares, tudo que é material. Então, esse apego, construído pelas nossas más paixões, construído pelo nosso orgulho, nosso ego, a nossa vaidade, a nossa impaciência, né? As nossas frustrações, as nossas angústias, as nossas aflições. Então, tudo isso, né, está conectado à materialidade. Então, aqueles que estão então apegados a essa materialidade, apegado a pessoas, apegado a coisas, apegado a essas situações. Então, esse apego, né, é que vai dificultar então essa transitoriedade. É isso que a alma leva, é isso que a alma leva para o mundo espiritual. Leva os registros mentais que nós fizemos a partir da nossa experiência de vida. Então é isso que ela leva para o outro lado. E essa operação, né, ela é um processo. Então, quando nós desencarnamos, né, o que a alma experimenta no momento do desencarne? Né? Ela experimenta, então, essa sensação. Se nós somos materialistas, se nós somos feitores de maldade, se nós somos orgulhosos, egoístas demais, nós vamos ter essa sensação difícil, essa sensação de aflição, de angústia, de aperto, de não conseguir, né, vivenciar essa confusão. Né? Nós vamos, literalmente, nós vamos sofrer muito. Aqueles que fazem o bem, que é menos desapegado, que consegue fazer, né, conseguiu praticar bem, não é? Essa boa conduta, se nós conseguimos eliminar de algumas das nossas culpas, das nossas mazelas, não é? Então, estes vão sofrer menos, vão levar bons registros, não é? Vão aproveitar mais essa transição. Ok? Então, de forma prática, de forma rápida, aqui o capítulo 3 fala então dessa passagem para o mundo dos espíritos, para o retorno da vida corpórea à vida espiritual. Capítulo 4. Capítulo 4, então, nós vamos aqui entrar num tema novo, chamado de pluralidade das existências. Então, olha só. Vamos falar da reencarnação, vamos falar da justiça da reencarnação, vamos falar da encarnação nos diferentes mundos, não é? Olha só. Tem uns que vão voltar, né, para os planetas de prova e expiação, outros já não vão mais, né? Vamos falar sobre a transmigração progressiva. Vamos falar do destino das crianças depois da morte, do sexo nos espíritos, dos parentescos, filiação, semelhanças físicas e morais e ideias inatas. Capítulo 4, um capítulo extenso que vai dar pano para manga. Não é? Então vamos lá. Primeira parte, reencarnação. Pergunta 166.
A alma que não alcançou a perfeição na vida corpórea, como acaba de se depurar? Pergunta legal, né? Pergunta boa do Kardec. Gostei dessa pergunta. Como é que faz? Nós estamos aqui no processo evolutivo. Nós viemos nessa existência para a gente aprimorar, não é? Nós, antes de virmos, nós temos o nosso contrato encarnatório, não é? Nós temos o nosso contrato encarnatório, nós temos as nossas combinações, não é isso? Nós combinamos lá em cima, nós temos um grupo, segundo os estudos, né? São mais de 800 espíritos envolvidos em cada uma das encarnações. Então, 800 espíritos envolvidos para a sua encarnação, 800 envolvidos para a minha encarnação, 800 envolvidos para outra encarnação. E nós somos espíritos também envolvidos na encarnação dos outros, né? Então, imagina, né? É uma malha de espíritos todos conectados, né? Assim? E aí a gente combina lá em cima, né? A gente combina, faz um contrato encarnatório, nós revemos lá tudo que nós precisamos de melhorar, né? De tudo que nós precisamos de evoluir, né? Quando que nós vamos nos encontrar e tudo mais. Muito bem, não é isso? Aí a gente vem, reencarna e bola para frente. Né? Bola para frente. Vamos viver. Não é assim? Vamos viver. E aí acaba. E aí a gente se depara com esse nó. Não deu tempo de eu cumprir tudo que eu tinha que cumprir. Não deu tempo de executar tudo que eu combinei. Meu plano de ação ficou a ver navios. Não é? Aquele plano de ação que a gente monta lá em cima, a gente chega aqui na Terra e a gente não dá a mínima para esse plano de ação. Não é? A gente não dá a mínima para ele, não é? A gente joga ele fora no lixo, bota dentro de uma garrafa e solta ele no mar. Não sabe onde vai parar essa garrafa com essa mensagem. Não é assim? Como é que faz, gente? E agora? Esse plano de ação, a gente chega lá para avaliar os indicadores, né? Aí você vê lá os indicadores, 45% só executado. Não é? Como é que faz o negócio desse? E aí? E aí? Você chega lá, você vai sentar com a sua consciência, vai lá avaliar o plano de ação. Vamos lá, vamos fechar os indicadores aqui. Vamos fechar os QORs aqui, né? Como é que é? Né? Vamos fechar o plano de ação aqui. Como é que faz? Aí você percebe lá que 47% só nós conseguimos cumprir. O que acontece? Suportando as provas de uma nova encarnação, de uma nova existência. Sim, meu amigo. Sim, minha amiga. Vai voltar para acabar de cumprir. Não tem jeito, tem jeito. E isso é concedido gratuitamente, misericordiosamente pelo nosso Pai Maior. Todos estão em processo evolutivo. Todos. Todos estão em processo evolutivo. Sem faltar ninguém. Todos passaram, todos que já evoluíram passaram, e todos que estão aqui vão passar. Então, por isso, né, que alguns dizem por aí, né, vamos pagar as contas que fez. Não é? Não faz mais conta para frente, não. Não é? Não faz mais compromisso para frente, não. Gente de Deus, não faz mais compromisso, não. Porque se não der tempo, meu amigo, ixi, vai pagar na próxima, não é? Não é pagamento financeiro, não. Não.
fica tranquilo, fica tranquilo. Você não vai levar boleto para pagar depois. Não. Se você está pensando que você vai levar boleto para pagar depois, você não vai levar boleto nenhum para pagar depois na próxima existência. Você vai levar os registros mentais. Você vai levar os registros que você fez aí. Você vai levar as lembranças. Aquilo que você não aprendeu moralmente. O que nós vamos levar é o que nós não desenvolvemos moralmente. Isso sim, nós vamos levar. Isso sim, nós vamos levar. Pergunta 166A. Como a alma realiza essa nova existência? É por sua transformação como espírito? Resposta. A alma em si, depurando, sofre, sem dúvida, uma transformação. Mas para isso, lhe é necessária a prova da vida corporal. 166b. A alma tem, pois, várias existências corporais? A alma tem, pois, várias existências corporais? Sim. Todos nós temos várias existências. Todos nós temos várias existências. Os que dizem o contrário pretendem vos manter na ignorância em que eles próprios se encontram. É o seu desejo. Então, olha só. Nascemos simples e ignorantes, o espírito. Nasce simples e ignorante, com livre-arbítrio e com essência divina. Então, nós começamos a progredir. Vamos tendo experiências de vida. Encarne, desencarne. Evoluiu? Um pouco. Desencarne. Evoluiu um pouco? Então, o espírito encarnou, alma. Aquela alma está encarnada. Aquele espírito está encarnado, então alma. Não é isso? Encarnou. Evoluiu? Bacana. Não evoluiu. Desencarnou. Evoluiu? Bacana. Evoluiu em quê? Não evoluiu em algumas coisas. Passa um tempo, encarna de novo. Desencarnou. A alma virou espírito. O espírito, então, vai encarnar de novo. Então, encarna de novo, transforma em alma novamente. Então, aquela alma, né, que era espírito, continua a alma, incorpora de novo. Passa mais um tempo. E assim sucessivamente. E assim sucessivamente. Então estamos aqui, eu, você, todos nós estamos aqui já com várias experiências de vida. Várias. César, como é que eu sei? Nós temos o véu do esquecimento. Mas nós conseguimos nos conectar com aquilo que nós já somos. Basta você prestar atenção em você mesmo. Basta você observar em você mesmo o seu processo evolutivo, a sua forma de pensar, o seu nível intelectual. Basta você prestar atenção em si. Autoconhecimento, sugerido por vários autores espíritas. Vários autores, vários espíritos. André Luiz, Emmanuel, Irmãos Dufour, Bezerra de Menezes, Barçanufo, estou lembrando aqui, né? Vários. Os poetas do Parnaso. Como chama? Parnaso de Além Túmulo de Chico Xavier, né? Então as várias obras de Chico Xavier, dos vários espíritos, né?
Os espíritos codificadores, todos eles estão nos dizendo aí, né? O que acontece. Nos sugerindo, nos explicando, nos informando, né? Todos eles nos dizendo como é que tem sido a nossa vida espiritual e o que nós temos que fazer para esse processo evolutivo. Então nós somos espíritos milenares, imortais, e estamos aqui definitivamente com mais uma experiência de vida. Esta alma está tendo mais uma experiência de vida para poder, mais uma vez, dar mais um passo nessa evolução intelectual, moral, para que na próxima, né, tenha menos processo, né, menos coisas para poder evoluir. Se não conseguir evoluir aqui agora, vai passar por muitas ainda e talvez não mais em outros mundos, né? Ainda em provas e expiações. Então, olha só. A alma tem, pois, várias existências corporais? Sim. Todos nós temos várias existências. Pergunta 166c. Parece resultar desse princípio que a alma, depois de ter deixado um corpo, toma um outro, dito de outro modo. Ela se reencarna em um novo corpo? É assim que se deve entender? É evidente. Então é isso que nós estamos falando aqui. Pergunta 167. Qual é o objetivo da reencarnação? Olha a pergunta. Qual é o objetivo da reencarnação? Se alguém ainda tem alguma dúvida, então escutai. Processai a resposta aí com vossos pensamentos. Qual é o objetivo da reencarnação? Expiação, aprimoramento progressivo da humanidade, sem o que, onde estaria a justiça? Então, qual é o objetivo da encarnação? Expiação e aprimoramento da humanidade. Então, a cada reencarnação, nós damos mais um passo nessa direção, na direção no nosso processo evolutivo. Nós damos mais um passo. Pergunta de número 168. O número de existências corporais é limitado? Ou bem o espírito se reencarna perpetuamente? A cada nova existência, o espírito dá um passo no caminho do progresso. Então, é aquilo que eu sempre falo aqui. Cada existência é um passo nessa escala, no nosso processo evolutivo. Um passo. Agora, o quanto, né? Quanto a gente carrega nesse passo. Não é? Quanta coisa, quanta sabedoria, quanta vivência, quanta inteligência, quantos registros, né? Nós conseguimos carregar nesse passo maravilhoso. Quando está despojado de todas as suas impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Somente quando estiver despojado de todas as suas impurezas. 169. O número de encarnações é o mesmo para todos os espíritos? Lembra que eu falei agora há pouco? Cada um de nós está no seu nível. Não tem ninguém igual. Ninguém igual.
Cada um está no seu nível. Uma criança pode estar num nível muito maior que eu. E sim, existem crianças muito mais elevadas que a gente. Não é? Então ninguém está no mesmo nível. Pode até ter o mesmo nível de conhecimento, né? Às vezes algum grupo de pessoas pode ter o nível de conhecimento. Conhecimento diferente. Conhecimento é diferente de prática desse conhecimento. Então, você pode ter um grupo de pessoas que tem o mesmo nível de conhecimento, mas tem um nível diferente de sabedoria. Por quê? Porque a prática do conhecimento pode ser diferente. São coisas diferentes. Uma coisa é você saber, outra coisa é você colocar o saber em prática. Uma coisa é conhecer, outra coisa é ter habilidade. São coisas diferentes. Uma coisa é conhecer. Conhecer é você saber de alguma coisa. Habilidade é você colocar o conhecimento em prática. Então, todos nós conhecemos a lei divina, não é? Todos nós sabemos que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Tem pessoas que conseguem, têm essa habilidade de maneira diferente, não é? Ela é habilidosa de maneira diferente. Ela faz isso de maneira diferente. Então, todos nós estamos num nível diferente. O número de encarnações é o mesmo para todos os espíritos? Não. Aquele que caminha depressa se poupa das provas. Todavia, essas encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase infinito. O número de encarnações é o mesmo para todos? Não. Aquele que caminha depressa poupa as provas, não é? Evolui mais rápido. Em que se transforma o espírito depois da sua última encarnação? Espírito bem-aventurado. É um espírito puro. Então, lá na última encarnação, nós não sabemos quando é, nós já passamos por toda aquela escala, lembra da escala que eu falei agora há pouco? Espíritos impuros, bons espíritos, espíritos perfeitos, espíritos bem-aventurados, espírito puro. Então são 3, nós temos que passar por 3 escalas. Gente, é um educandário, é uma faculdade, né? É uma universidade, é uma escola. Nós estamos aqui numa escola. Estamos aprendendo ou não estamos aprendendo. Estamos evoluindo ou não estamos evoluindo. Estamos passando nas provas ou não estamos tomando pau, estamos tomando bomba. Toma bomba, toma pau numa prova, espia. Espia e vai espiando. Daqui a pouco chega a prova de novo, ou seja, vai estudando. Não é? Vai estudando, vai fazer trabalho, vai se esforçando. Se nós não nos esforçarmos, a prova chega, gente. A prova chega. Não deixa para estudar na última hora da prova. Por quê? Porque nós não sabemos a hora que a prova chega. Nós não sabemos a hora da prova. Não deixa para estudar na hora não, senão vai ser pego de surpresa sim, ué. Não tem jeito. Fica tranquilo, como eu costumo sempre dizer, bota a cabeça no travesseiro e dorme sossegado. Vai piorar muito. Não é? Pratica, espia, faz bem a prova. Nós não temos, olha só que misericórdia. Nós não temos a exigência, o pai
ele não exige que a gente passe pela primeira vez. Ele nos dá tempo. Ele nos dá as encarnações. Mas ele quer ver o nosso esforço. Ele preza pelo nosso esforço. Ele preza pelos nossos pensamentos, pela nossa forma de pensar, pelo nosso esforço, pela nossa prática. Ele olha para isso. Ele olha para isso. Ele olha para isso. Às vezes é para a gente ter uma prova e a gente tem outra. Às vezes é para acontecer determinadas coisas e aí acontece outras. Vai depender do nosso esforço. Vai depender do nosso esforço. Isso é muito claro para nós. Isso é muito claro para nós. Basta uma boa observação da sua própria existência. Se você se esforça, você é colocado junto de pessoas que também se esforçam para conseguir passar pelas provas, pelas expiações. Se você não se esforça, se você não leva em consideração, se você não se preocupa, se você não liga a mínima, você é colocado com pessoas que não ligam a mínima, que vivem numa ilusão, que não presta atenção, que não se preocupa com nada e que as coisas ficam mais difíceis. A trajetória em determinado espaço, em determinado momento da sua vida, a trajetória vai ficando mais difícil, vai ficando mais complicada. Você vai olhando para trás e você vai vendo que existem mais dificuldades. Agora, aqueles que se esforçam nesse trabalho de desenvolvimento espiritual, de desenvolvimento moral, de prática, o Pai vai olhando para aquilo. O Pai vai olhando para aquilo. Ele não facilita, não é isso. Ele não facilita, não é dessa forma. No entanto, é como um professor que sempre entrega a mesma prova para todos os alunos. No entanto, alguns estudarão mais, a prova fica mais fácil. Outros estudarão menos, a prova fica mais difícil. É como uma prática de atividade física. Você vai fazer um determinado exercício físico, tem aqueles que treinaram mais, o exercício físico fica mais fácil. Aqueles que treinaram menos, o exercício fica mais difícil. É como uma doença que acomete um determinado corpo. Tem corpos que estão mais sadios, respondem mais rapidamente a determinados medicamentos, respondem mais rapidamente a determinados tratamentos, e outros não. E outros falecem às mínguas, porque o tratamento não funciona. Mentalmente não está bem, espiritualmente não está bem, fisicamente não está bem, e aí o corpo se desfaz. Então é dessa forma, não é, que nós precisamos de entender a nossa jornada. Não é? Então o melhor, vamos aprender isso rápido. Lembra-se, numa questão anterior, aqueles que correm mais, né? Aqueles que andam mais rapidamente, vamos nos esforçar mais por esse entendimento e esta prática, principalmente moral, forma de pensar, seus pensamentos. Treine os seus pensamentos, conecte os seus pensamentos com coisas boas, com músicas boas, com lugares bons, com pessoas boas. Conecte-se
com bons pensamentos, com boas situações, com boas coisas, com bons lugares, bons momentos, boa alimentação, bom sono, boa água, boa música, boas relações, boas pessoas. Se você se conecta com barulheira, sua mente vai ficar, sua vida vai ser uma barulheira. Se você se conecta com silêncio, sua vida vai ficar em silêncio. Se você se conecta com bagunça, sua vida vai ficar uma bagunça. Se você se conecta com organização, com leveza, sua vida vai ficar leve. Ok? Que assim seja, que assim seja, que assim seja. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Gratidão, gratidão à espiritualidade maior, gratidão ao nosso Mestre Jesus, aqui presente conosco a todo momento. Graças a Deus, graças a Deus. Gratidão aos nossos bons espíritos, coordenadores desse projeto, gratidão aos nossos guias e mentores espirituais. Gratidão ao nosso anjo guardião, a todos os irmãos que foram conduzidos até aqui nesse momento, para esse momento de estudo, de trabalho nosso, de desenvolvimento espiritual, moral, de fortalecimento espiritual para nós. Gratidão, querida, gratidão, Josiane, gratidão. Obrigado, obrigado. Gratidão a todos que estão nos acompanhando presencialmente aqui através da associação, do canal da Associação Espírita Caritas de Passos. Gratidão ao Caritas por nos conceder esse momento de trabalho. Gratidão a essa nossa segunda-feira, né, às 6 da manhã, o Projeto Despertar, às 19 horas, os Caminhos de Paulo, e agora às 21 horas com o Homem Espírita. Todas as semanas, às segundas-feiras, estamos de prontidão aqui nesse trabalho de evangelização o dia todo, não é? Gratidão pela oportunidade que tenho, porque o primeiro que ouve aquilo que falo sou eu mesmo, então o primeiro que exercita isso sou eu mesmo, né? Então gratidão por eu estar passando por essa reforma íntima, né? Eu preciso de passar por essa reforma íntima para que eu possa compartilhar com vocês todo esse meu conhecimento, né? Então gratidão imensa, gratidão imensa. Que a nossa semana seja abençoada, peço ao nosso Pai Maior, em nome de Jesus, mais uma vez, já pedi isso hoje, mas peço mais uma vez, em nome de Jesus, que a nossa semana seja abençoada, que estas bênçãos possam chegar a todos os corações necessitados nesse momento. Que cada um de nós, eu e vocês, possamos nos conectarmos conosco mesmo, com essa alma, com esse espírito, e nos fortalecermos a cada momento que passa. Peço a sabedoria, a fortaleza, o discernimento, a lucidez na nossa vida, para que a gente possa tomar as decisões corretas, fazer as escolhas corretas, para que a gente possa se manter num caminho reto e vencer as nossas provas, superar as expiações e as nossas provas de maneira espiritualmente elevada, iluminada e abençoada. Gratidão a todos, gratidão aos nossos queridos irmãos espíritos que compartilham sempre conosco esse momento. Gratidão a todos. Beijo de coração, fiquem com Deus. Bom resto de semana, boa semana, bom resto de segunda-feira, boa semana e até segunda-feira que vem, se Deus quiser.